No Palavra Violada de hoje, eu gostaria de traçar alguns comentários sobre um grande escritor, um grande jornalista e um grande historiador do estado de Tocantins, Otávio Barros. Conheci Otávio Barros no início da década de 80, em Goiânia. Encontrávamos quase todos os meses ali no jornal O Estado de Goiás, na gráfica do jornal O Estado de Goiás, de um grande amigo que eu tinha, o Nelson Ralfaldini. O Nelsinho faleceu ano passado, o Nelsinho, um grande amigo que a gente teve. O Nelsinho, na verdade, era um mecenas. Ele tinha o jornal O Estado de Goiás, que empregava aqueles jornalistas que não tinham emprego nos outros jornais da cidade e do estado. Então, ele terminava aumentando esse mercado de trabalho para essas pessoas, grandes jornalistas que passaram por ali, grandes amigos, o Carlos Alberto Menezes, o Medeiros Neto, o Mexicano, o Didi, que era um grande diagramador, o João Paulo. Então, são pessoas que fazem parte da história da imprensa do estado de Goiás, antes da criação do estado do Tocantins. Então, assim, mês a mês eu encontrava com o Otávio Barros, lá na gráfica do Nelson Rafaldini, porque eu editava um jornal dos empregados da Caixa Econômica Federal, e o Otávio chegava todos os anos lá, todos os meses lá, com um jornal debaixo do braço, o seu jornal, o Estado do Tocantins. Então, um jornal histórico, né? O Otávio já vinha de outro jornal dele, que era o Tribuna da Amazônia, e estava com o jornal O Estado do Tocantins, já naquela época, antes da criação do Estado do Tocantins. Então, era uma conversa bacana, todos os meses a gente se encontrava, e o Otávio, já naquela época, era um historiador, ou seja, ele já viajava aí o Brasil atrás de informações, de documentos, para traçar, para desenhar a história de criação do estado do Tocantins, ou seja, a história do próprio Tocantins, mesmo antes da criação do estado. Isso tudo ele resumiu, aliás, ele disse que é algo resumido, está breve, mas não é breve, é muito denso o trabalho que ele fez nessa linha aí dos livros Breve História do Tocantins e Sua Gente, que ele tem aí publicado no estado do Tocantins. Ele está na praça aí, que pouca gente dá sentido a isso. Ou seja, na verdade, o Otávio Barros, na minha avaliação, é um dos maiores historiadores do estado do Tocantins. Eu acho o único memorialista que a gente tem. E está vivo aí, ou seja, as pessoas não ligam para isso. O Otávio Barros está vivinho da Silva aí, envelhecendo, amadurecendo, e as pessoas não ligam para a nossa memória, ou seja, devem estar esperando acontecer aquela música aí antiga, né? Que diz aí, se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Que as pessoas deem a Otávio Barros as flores em vida, não esperar a morte de Otávio Barros. Não é? Então, Otávio Barros é um grande historiador. E por que eu acho que ele é um grande historiador? Porque ele vai na fonte, ou seja, infelizmente, a grande maioria dos nossos conterrâneos, aqueles que estão aqui no estado, que exercem a função de historiadores ou que fizeram uma academia de história, na verdade, a grande maioria só repassa a história, ou seja, vai passando para frente o que leu, e às vezes o que você leu não é a verdade, ou seja, tem até um ditado aí que diz que a história é aquela escrita pelos vencedores, que existiria uma história dos derrotados. Otávio Barros, já naquela época em que eu conheci, lá em 84, 85, 86, ele já viajava, já ia para o Rio de Janeiro, ia ao Rio de Janeiro, a Salvador, a São Luís do Maranhão, atrás de informações e documentos que armazenasse para poder construir os mosaicos dessa história do estado do Tocantins. Naquele museu, por exemplo, que sofreu um incêndio aí no Rio de Janeiro, muitos documentos o Otávio Barros pegou lá para poder formar a estrutura desse livro Breve História do Tocantins e Sua Gente. Ele viajou também a Portugal, pegou número de documentos em Portugal, tudo para construir essa história, coisa que pouco historiador do Tocantins aqui faz ou fez. Ou seja, repito, as pessoas que estudaram história, na grande maioria, eles só ficam repetindo a história. É importante? É importante. Mas o Otávio Barros vai lá na fonte, ele pega o documento, nos livros dele, inclusive, ele publica cópia dos documentos que fundamentaram a sua história. Eu tenho aqui, por exemplo, esse livro que é a História da Imprensa do Tocantins, que é outro livro da lavra dele, que é interessantíssimo. Ou seja, as pessoas que querem conhecer a história do Tocantins não
podem deixar de ler os livros de Otávio Barros, o Breve História do Tocantins e sua gente, e esse aqui, a Imprensa do Tocantins. Ou seja, por quê? Porque ele foi na fonte, são livros, veja bem, esses livros do Otávio Barros, para mim, eles deveriam ser obrigatórios em todas as escolas públicas do estado do Tocantins, seja escolas estaduais, municipais ou federais, deveria ser obrigação esses livros, porque ele retrata, ele escreve com comprovação científica a história do estado do Tocantins. Quem quiser saber definitivamente, verdadeiramente, o que ocorreu com a história do Tocantins, com o Tocantins, no seu processo de criação, necessariamente, obrigatoriamente, tem que ler esses livros do Otávio Barros. Inclusive, lá você vai coisas interessantes, ou seja, nós temos aqui, há uma outra história colocada da importância de Teotono Segurado, por exemplo, para a história do Estado, e que nos livros de Otávio Barros ele consegue colocar com documentos que a história parece que não foi dessa forma, foi diferente. Ou seja, então aí teríamos uma figura na história do Tocantins que foi passada para essas novas gerações, diferente do que efetivamente ela teria representado na época em que existiu. Então, todo mundo devia ler esses livros do Otávio Barros. Eu conversei com o Otávio Barros essa semana e ele me disse o seguinte: Luiz, as livrarias estão sem livros. Eu estou com dificuldade de colocar esse livro na praça, mas estou providenciando uma nova leva de livros para colocar nas livrarias de Palmas e do estado do Tocantins. Então, mas eu acho que as pessoas deveriam entrar em contato com o Otávio Barros. Ele tá aí no Facebook, é só entrar em Otávio Barros, e que ele deve ter alguns exemplares lá, se alguém interessar, e compre, adquira, porque é um livro muito barato e para o peso desse livro, para a importância desse livro para o estado do Tocantins. Então, eu sugiro que vocês procurem o Otávio Barros. Ele está aí, vivo. Não vamos deixar que o Otávio Barros desapareça para poder valorizarmos a sua obra. Eu acho que os historiadores do estado estão perdendo muito em não conversar com o Otávio Barros. Eu acredito que é o único memorialista de fato e de direito do estado do Tocantins, Otávio Barros da Silva. Esse aqui, livro que ele me presenteou há mais ou menos uns 10 ou 15 anos, ele é fantástico, é a minha Bíblia para saber como agiam, como escreviam, como atuavam, a ideologia, a forma de escrever dos primeiros jornalistas aí, antes da criação do Estado, no início do século XX. Então, procure Otávio Barros. Otávio Barros, nessa palavra violada de hoje, tem a minha homenagem, porque é uma figura relevante. Além de tudo, um homem muito honrado, um homem que veio para o Estado e trabalhou, nunca se sabe de algum problema de Otávio Barros, um homem muito honrado, que vive para escrever, vive para buscar pedaços da história para passar para você, para passar para as gerações futuras, ou seja, e está aí na praça sem ser valorizado como ele merece. O Otávio Barros da Silva, para mim, é o único e verdadeiro memorialista que nós temos no estado do Tocantins, e não está sendo valorizado. Aliás, como nós todos, certamente, nessa contemporaneidade, parece que não estamos muito dando valor a essa nossa memória, ou seja, significa que nós temos um futuro não muito promissor, porque sem memória nós não somos um povo.